Vamos falar sobre o debate atual do orçamento de 2008. O que está em discussão atualmente na questão orçamentária? A discussão principal é sobre a reestimativa de receita, ou melhor, uma queda de braço entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo sobre qual é o tamanho da arrecadação do orçamento de 2008. É importante as pessoas saberem que o orçamento não expressa apenas as despesas do Estado, ou seja, os gastos que o governo tem na área de políticas públicas, sociais, econômicas, de direitos humanos, e também no pagamento e financiamento da dívida pública. Um outro lado do orçamento é o lado das receitas, a forma com que o Estado arrecada seus impostos e contribuições sobre toda a sociedade. Enfim, todo cidadão é chamado a contribuir na forma de pagamento de impostos e contribuições. Isso se traduz nas receitas arrecadadas, nas receitas orçamentárias, que expressam uma parte importante do orçamento. O que tem de novidade nesse ano é que a partir do fim da arrecadação da CPMF, o governo perde uma parte importante do orçamento, cerca de 39 bilhões de reais. Então, tem todo um novo debate colocado sobre qual é o tamanho da arrecadação do orçamento de 2008. Tradicionalmente, o Poder Executivo, quando envia sua proposta de lei orçamentária para o Congresso Nacional, envia com as receitas subestimadas, ou seja, com uma previsão de arrecadação abaixo do que efetivamente vai ocorrer. Isso ocorre por dois motivos básicos. Isso dá um pouco mais de liberdade também para o Poder Executivo de fazer, por meio de dotações orçamentárias, novas dotações orçamentárias, mexer no próprio orçamento que tinha sido aprovado, ou seja, fornece uma maior flexibilidade ao Poder Executivo nesse aspecto. E segundo, por uma questão de conservadora, uma questão de cuidado com as contas públicas, porque de fato pode não ocorrer a arrecadação esperada, problemas na economia, outros problemas podem surgir ao longo do caminho e comprometer o próprio orçamento. Bom, para a gente ter uma ideia, em 2007, a proposta de lei orçamentária do governo tinha uma previsão de 534 bilhões de reais de arrecadação. O Congresso, no âmbito da sua discussão e de reestimativa de receita, aprovou 547 bilhões. E, efetivamente, foi arrecadado 565 bilhões de reais. Então, o que a gente percebe? Temos aí um plus, uma arrecadação a mais de 31 bilhões de reais. Então, reflete um pouco dessa discussão que estamos vivendo para o orçamento de 2008. O governo, o Poder Executivo, encaminhou sua proposta com um orçamento de 605 bilhões de reais. Após duas reestimativas do relator do orçamento, já se tem uma previsão de receita de 622 bilhões de reais. Entretanto, nesse meio de caminho, na última reestimativa foi em dezembro, o Congresso acabou não aprovando a CPMF, que obriga então a gente refazer as contas sobre o orçamento, portanto sobre a arrecadação para 2008. O que se percebe nesse debate? Que de fato, de concreto, na realidade, o orçamento não tem a necessidade do corte esperado de 20 bilhões de reais. Vou explicar por quê. O governo perdeu, de fato, a arrecadação do CPMF. A segunda reestimativa do relator do orçamento tinha uma previsão de 37 bilhões de arrecadação com o CPMF. Bom, o governo, no início do ano, em janeiro, anunciou algumas medidas para compensar parte dessa perda de arrecadação. Duas medidas têm efeitos diretos na arrecadação. Uma primeira diz respeito às alterações da contribuição social do lucro líquido, que o INESC avalia como muito positivo, ou seja, você cobrar no setor financeiro da economia a sua participação, e a outra diz respeito à alteração da alíquota do IOF, ou seja, do Imposto sobre Operações Financeiras. A expectativa do governo é arrecadar 10 bilhões a mais de reais com isso. Bom, tem um outro aspecto que também tem impacto. Vamos ter alteração do produto interno bruto, ou seja, a economia deve crescer mais do que o esperado, ou seja, deve crescer em torno de 5%, e também a inflação deve ter um pequeno acréscimo em relação ao ano passado e ao que estava previsto inicialmente no projeto de lei orçamentária. Isso vai dar uma receita a mais para o orçamento de 10 bilhões de reais. Então, somando as medidas de alterações tributárias e mais a expectativa de alterações na política econômica, nós temos 20 bilhões de reais a mais no orçamento. Bom, descontando a perda da arrecadação do CPMF, nós vamos perceber que essa conta vai dar cerca de 603, 604 bilhões de reais.
por coincidência, um valor muito próximo do projeto de lei orçamentária que o governo mandou. Ou seja, o governo mandou 605 bilhões de reais. Então a diferença seria muito pequena de necessidade de corte, cerca de 2 bilhões de reais. Então por que se fala num corte de 20 bilhões de reais? Na realidade, há um aspecto importante e que a sociedade precisa discutir, e esse é um momento muito oportuno, né? Diz respeito às emendas individuais do orçamento. Se a gente pegar emendas individuais e coletivas desse ano, já está em torno de 13 bilhões de reais nesse orçamento. Ou seja, um valor muito próximo do que está se apontando de necessidade de corte. Então está na hora da sociedade de colocar na agenda uma rediscussão acerca do próprio orçamento. Ou seja, qual a importância das emendas individuais ou se elas são apenas instrumentos de barganha no jogo político entre o Poder Executivo e o Legislativo. Ou seja, momento de votações importantes no Congresso, isso serve como instrumento de moeda de troca na política. E, por outro lado, do ponto de vista legislativo, apenas como uma emenda paroquial para atender interesses individuais de determinados parlamentares. Então, é necessário um debate mais profundo e esse é um momento de se pensarmos nessa reestruturação. E um aspecto extremamente importante diz respeito à arrecadação como um todo, ou seja, a sociedade é a parte mais interessada nesse aspecto, porque diz respeito ao financiamento do Estado e sobre quem recai o pagamento da conta de tributo. E no nosso país, o sistema tributário é um sistema injusto, invertido, que cobra muito mais impostos sobre os pobres e sobre os trabalhadores assalariados. Mais de metade da arrecadação é sobre o consumo e outra parte considerável é tributo sobre o trabalho. Então é necessário inverter essa lógica para refazermos a discussão orçamentária, um aspecto da cidadania e de consolidação dos direitos. Um aprofundamento, um estudo mais detalhado sobre essas questões que nós estamos falando estão disponíveis no site do INESC, www.inesc.org.br. Temos uma nota técnica sobre as medidas do governo e um artigo tratando da queda de braço sobre reestimativa de receitas.